Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que acompanha a programação da TV Diocese. Começa mais um programa Conversa e hoje nós temos o prazer de receber aqui em nosso estúdio o Padre Vitório. Ele é jesuíta e ele é formado em Bíblia e vai bater um papo aqui conosco. Padre Vitório, seja bem-vindo. Boa noite, Padre Jairo. É um grande prazer estar aqui em Rio Branco, colaborando com a FADISE, convivendo com vocês. E é uma grande alegria estar aqui hoje também, conversando com os seus telespectadores nesse programa Conversa. Então, você que nos acompanha a partir de agora no programa Conversa, nós vamos conversar sobre esse livro que o Padre Vitório está lançando, que é Análise Narrativa da Bíblia. E esse livro, Os Primeiros Passos de um Método, também tem sido foi tema inclusive de um módulo de estudo do mestrado aqui da Faculdade Diocesana São José, em parceria com a Faculdade Jesuíta, e o Padre Vitório vai falar um pouco para a gente sobre isso, até porque tem muitas questões, muitas problemáticas envolvendo a própria Sagrada Escritura, né? O fundamentalismo, o historicismo, enfim, ele vai explicar tudo isso para a gente. Primeiramente, Padre Vitório, eu gostaria que o senhor falasse sobre em que consiste a análise narrativa da Bíblia. O texto bíblico, no conjunto do texto da Bíblia, ele é feito de narrações, ele é feito de histórias. Um problema grave na interpretação da Bíblia é quando você pega essas histórias e lê essas histórias interpretando ao pé da letra ou pensando que a Bíblia está fazendo uma espécie de crônica de fatos que aconteceram exatamente como estão escritos ali, o que a gente chama de historicismo. Ou seja, fundamentalismo, você pega tudo ao pé da letra, e historicismo, quando você pensa que está narrando crônicas do cotidiano. A Bíblia, ela não é crônica e nem deve ser interpretada ao pé da letra, porque aquelas histórias, Padre Jairo, elas são catequeses para a comunidade. Ou seja, o ponto de partida daquelas histórias da Bíblia, de todas as histórias da Bíblia, é a vida de fé da comunidade. Ou seja, a comunidade vive a sua fé, tem seus problemas, tem suas crises, está em situação assim extremamente problemática na relação com Deus, e dentro da comunidade tem pessoas assim de boa vontade, de capacidade, que vão ajudar a comunidade a ter uma luz para sair da crise. E a maneira que os teólogos, catequistas, o nome que a gente quiser dar para os autores da Bíblia, encontram é o de responder aos desafios da fé contando histórias. Então, a finalidade daquelas histórias é de trazer uma luz para a vivência da fé em tempo de crise. E por isso, então, que as histórias da Bíblia, o ponto de partida delas é a vida da fé, as questões levantadas pela vida da fé, e aí, então, o catequista, o teólogo, o agente de pastoral, conta aquelas histórias para trazer uma luz para a fé da comunidade. Esse método da análise narrativa, ele, então, oferece para os leitores da Bíblia um instrumental para entrar dentro desse mundo do texto e dar aquilo que a gente chama de competência para entender o texto e tirar do texto aquilo que é a mensagem. Porque o fundamental da Bíblia é a mensagem. O que o escritor bíblico, o que o narrador, o catequista quer é transmitir uma mensagem que ajude a pessoa a dar um passo para superar a crise de fé e para viver a fé com autenticidade. Então, quantas vezes a gente encontra pessoas que estão batendo boca, se é assim, se é isso mesmo, se é desse jeito ou se é daquele outro? Esse tipo de bate-boca, ele não tem futuro em termos propriamente da teologia da Bíblia, porque eles ficam no texto e não chegam na mensagem do texto. Ou seja, não chegam àquilo que é a proposta sapiencial
do texto bíblico. E a narrativa bíblica, ou a análise da narrativa bíblica vai ajudar a gente, ou vai dar um instrumental para as pessoas entrarem dentro do mundo do texto e aproveitarem a riqueza daquela catequese. Nesse sentido, Padre Vitório, quando nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e essa palavra é palavra de salvação, é palavra do Senhor, né? Em que consiste isso? É a Bíblia enquanto livro, enquanto escrito, ou é essa mensagem da qual o Senhor falou, que é a palavra que salva, que é a palavra que liberta, enfim? A palavra que salva é a mensagem que está por trás da palavra escrita. Ou seja, Deus vai falando para as comunidades através de uma mensagem que está por trás daquilo que foi escrito. Então, se a gente lê a Bíblia e não chega a atingir esse núcleo da mensagem, que é aquilo que Deus fala ao nosso coração, então a Bíblia não é palavra de Deus. Então, por exemplo, quando a gente, na liturgia, a gente lê o Evangelho, a gente diz assim, leitura do Evangelho segundo São Mateus, ou São Lucas, São Marcos, São João. E no final diz, palavra da salvação. E a gente diz, glória a vós, Senhor, a gente agradece a Deus. O que significa isso? Que por trás daquela história que a gente leu, tem uma palavra que vai nos salvar. Mas o que vai nos salvar não é aquela história que foi contada, não é o escrito, mas é a mensagem que está por trás. Agora, como é que você chega até aquela mensagem? Exatamente entrando no mundo do texto. E a análise narrativa vai ajudar você a dar esse passo. Vai, de certo modo, abrir uma porta para você entrar no mundo do texto. Agora, isso, num primeiro momento, é fácil ou é difícil para você entrar nesse mundo do texto, entrar nessa narrativa, enfim? Eu diria o seguinte, que é fácil e é difícil. Tudo depende da pessoa. Então, vou começar para aquelas pessoas que é difícil e quase impossível. É porque tem muita gente que diz, não, está na Bíblia, está escrito. Então, se está na Bíblia, não tem como a gente mudar, porque está lá, é palavra de Deus, é palavra que salva, enfim. Né? E como falar nesse sentido para essas pessoas? Então, para essas pessoas é muito difícil.
a se abrir e elas começam a ver a Bíblia com outros olhos, não como uma espécie de peso, mas como libertação. E nesse sentido, na nossa faculdade, nós temos muitos alunos evangélicos de várias igrejas, mas que são pessoas abertas, pessoas assim, ecumênicas, e elas ficam tão felizes quando elas aprendem a ler a Bíblia sem ficar pegando versículos de cá, porque a Bíblia disse isso aqui, porque a Bíblia falou aquilo lá, porque está escrito aqui, porque é assim, porque a Bíblia disse. Quando elas deixam de lado essa mentalidade e elas realmente querem entrar nesse mundo da palavra de Deus e dialogar com Deus. E eu vejo assim que esses nossos irmãos ficam tão felizes, sabe? Porque vai se libertando. Então, essa mentalidade de abertura que vem de uma vida de comunidade, de uma busca da vivência do compromisso cristão, facilita a compreensão da Bíblia como catequese narrativa. Quem é muito dogmático, doutrinal, e fica atrás de pegar um versículo aqui, outro versículo lá, essas pessoas é muito difícil, né? Então, você que está acompanhando aqui a nossa conversa com o Padre Vitório, saiba que na sua comunidade você também pode aplicar esse método da leitura da Sagrada Escritura, né? Fazer essa análise narrativa da Bíblia. Mas você certamente deve estar curioso, como é que realmente nós vamos fazer isso? Que passos nós devemos dar? Tudo isso nós vamos conversar com o Padre Vitório ainda hoje, daqui a pouquinho. Portanto, você que está aí, não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conversa.